Olá, sou a doutora Vanessa Perúcio, dermatologista, e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual a diferença entre bolsas e olheiras? Todo mundo acha que é a mesma coisa, mas não é. Bolsas, com o envelhecimento, a gente vai tendo um reposicionamento da musculatura da face e a gente tem uma bolsa de gordura que protege o nosso globo ocular, então ela vai ficando mais aparente. E além disso, a gente pode ter uma piora, ela pode ficar mais evidente por um acúmulo de líquidos na região. Então, se a gente não dorme à noite, tem uma noite de um sono ruim, consome muito alimento rico em sódio, que sódio acaba retendo líquido. Se a gente não tiver uma boa alimentação, com alimentos antioxidantes, a gente acaba favorecendo esse acúmulo de líquido no local, o que dá uma impressão de piora para essas bolsas. No caso das olheiras, é uma pigmentação escura na região, e isso até pessoas mais jovens podem apresentar. Ela está muito relacionada também com hormônios, então quando a gente tem uma noite ruim, além da gente acumular líquidos, a gente ainda pode ter um aumento do cortisol no dia seguinte, então é um hormônio do estresse, ele acaba fazendo uma concentração do sangue naquela região e acaba aparecendo mais aquele pigmento. É uma pele muito fina na pálpebra, né? Então é muito fácil de você enxergar o pigmento dos vasos, então por isso dá aquela impressão de estar roxeado, né? Ela parece um olho de panda. O envelhecimento acaba piorando as olheiras também, porque a pele fica mais fina e aí você consegue enxergar ainda mais esse pigmento. Então, o que a gente pode fazer para evitar que as bolsas ou olheiras apareçam? Primeira coisa, a gente pode fazer uma técnica que se chama Face Yoga. Que nem a gente faz musculação para o músculo do corpo ficar tonificado, a gente pode fazer isso para a musculatura do rosto. Então a gente evita aquela pitose, aquela queda da musculatura que evidencia ainda mais as bolsas de gordura. É uma técnica bem interessante, procure fazer com um profissional habilitado que consiga te ensinar de maneira adequada, tá? Outro ponto é a gente cuidar da nossa alimentação. Então a gente sabe que uma alimentação muito rica em açúcar, farinhas, gorduras hidrogenadas, a gente acaba inflamando. E com isso a gente acaba tendo uma caramelização dos vasos, ou seja, a gente acaba destruindo a parede dos vasos e também o colágeno da nossa pele, porque açúcar com água quente é isso que dá, né? A gente acaba caramelizando. Então a gente danifica bastante a espessura da nossa pele. E para uma região que a pele já é fina, ela vai ficar ainda mais quebradiça, deixando os vasos em evidência. O consumo de alimentos antioxidantes, que a gente encontra principalmente em frutas vermelhas, frutas, hortaliças, legumes em geral, né? Eles têm uma capacidade antioxidante, mas especialmente frutas vermelhas, elas conseguem concentrar isso mais. Então, o consumo de alimentos mais naturais, orgânicos, a gente consegue dar esse aporte de antioxidante para o nosso corpo. E isso, eles vão neutralizar os radicais livres que a gente produz. Lógico que a gente já tem um sistema que faz isso naturalmente, mas a gente não consegue dar conta de tanto fator externo que a gente tem. Então, poluição, metais tóxicos, maquiagem, enfim, tudo isso acaba piorando a produção de radicais livres pela nossa pele. Então, quando a gente tem uma alimentação mais alcalinizante, a gente consegue amenizar esse problema e potencializar o efeito, a produção do colágeno na nossa pele. Outro fato que eu esqueci de comentar é que a pessoa olha para aquela olheira, tá escuro, bolsa, sai correndo na farmácia e compra todos os produtos existentes para acabar com a olheira e não funciona. Por quê? Porque vem de dentro para fora, né? Então, a alimentação que eu falei, os hábitos saudáveis, então dormir de maneira regular, tentar sempre ser no mesmo horário, ter uma boa noite de sono. Se você tem algum problema para dormir ou acorda no meio da noite, é interessante investigar, porque quanto melhor a noite, mais melatonina você produz, acorda melhor com cortisol num nível adequado e aí você consegue reduzir bastante esse, entre outros problemas ligados a esses hormônios. Mas nem tudo está perdido. Existem produtos naturais que você consegue usar nas olheiras para amenizar esse problema. Então, alguns óleos essenciais, como o cipreste, alguns óleos mais cítricos, mas cuidado para não se expor ao sol depois deles, tá? Eles conseguem acelerar a circulação no local e ter um alívio do edema, né, da retenção de líquido.
Óleo de rosa mosqueta, ele é bem rico em vitamina C, então ele consegue aumentar a produção de colágeno naquele local, clarear as manchas também, induzidas pela melanina. Além de outros óleos, como o óleo de castanha, eles são bem ricos em ácidos graxos, ômega 3, que conforme eu falei, eles têm uma biocompatibilidade com o manto lipídico da nossa pele e consegue, além de formar um filme ali, impedindo a desidratação, né, a perda de água pela nossa pele, ele consegue carrear outros minerais, vitaminas. Então, um óleo de castanha, por exemplo, é rico em vitamina A, E, que vai aumentar a hidratação dessa pele, trazer nutrientes. Alguns extratos naturais conseguem desinchar, conseguem amenizar essa retenção hídrica no local. Por exemplo, o fitoterápico chamado solidago, brusca, eles conseguem ter uma ação para desinchar, né, para amenizar a retenção hídrica. Então a dica não é porque está com olheira que precisa passar todos os cremes possíveis. Você pode usar um cosmético, de preferência algo que tenha uma ação mais biocompatível com a sua pele, mas olhe de dentro para fora que com certeza você vai achar alguma coisa que não está se encaixando bem aí, fazendo com que o seu organismo responda dessa maneira.